Felca recentemente lançou um vídeo chamado Adultização. Ele fez um trabalho incrível nesse vídeo, onde fez vários alertas aos pais, denunciou crimes de pedofilia e falou sobre o grande perigo de adultização sobre as nossas crianças, pré-adolescentes e adolescentes na internet. Hoje eu quero falar um pouco sobre isso, mas eu quero trazer isso para a nossa realidade como igreja. Então esse vídeo ele terá 3 etapas. A primeira é a realidade da igreja brasileira. A segunda etapa, o que o trabalho do Felca pode nos ensinar como igreja. E a terceira é um alerta para a igreja. Bom, mas antes do vídeo, se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Wesley Gobato, sou estudante de teologia e fiz esse canal para fazer aquilo que eu mais gosto, que é falar da palavra de Deus. Se você também gosta da Bíblia, se você também gosta de conteúdos teológicos, então você pode se inscrever nesse canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui desse canal. E você pode me ajudar indo além. Como? Deixando o seu like e o seu comentário nesse vídeo, porque o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e começa a recomendar para mais pessoas. Desde já, eu te agradeço e bora pro vídeo. Um tempo atrás, uma música chamada Evangelho de Fariseus, interpretada, cantada e composta pela Aimee, fez um grande barulho aqui na nossa nação. Um grupo achou essa música muito necessária, uma música muito boa que a igreja brasileira precisava ouvir. Já outro grupo não agradou com a música, achou que essa música foi um ataque à noiva de Cristo. A música em si falava de algumas coisas e daquilo que a igreja precisava ser, mas não estava sendo, usando ali referências como João Batista e também falando sobre problemas sociais como o grande problema que acontece na ilha de Marajó, onde crianças são vendidas para prostituição, trazendo um problema social na música e ao mesmo tempo dizendo que era papel da igreja brasileira olhar para esses problemas. Muitas pessoas se sentiram incomodadas com essa música, falando que essa música era um ataque à noiva de Cristo. Mas eu não vejo assim. Eu vejo que a música, na verdade, está nos mostrando uma realidade e abrindo os nossos olhos para que a gente possa enxergar aquilo que nós precisamos ser realmente como igreja, segundo aquilo que está na própria Escrituras. Outra música que teve um grande sucesso e que também causou algum barulho é a música É Ele. Aquela música, né? É Ele, por Ele, que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria. Uma música onde está baseada na história de João Batista, mas que incomodou muitos, porque a música fala sobre perda. Como eu posso perder estando com Jesus? Quando o mesmo diz, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Mateus capítulo 16, versículo 24 e 25. Mas o que isso representa? O que, olhando para essa realidade onde muitos aqui cristãos da igreja brasileira se incomodam com alguns tipos de canções que traz algum tipo de exortação e nos demonstra a realidade que a igreja brasileira devia estar vivendo. O que isso representa? Representa que muitos estão na igreja buscando apenas conforto, buscando apenas um programa de final de semana, buscando apenas entretenimento. Essas pessoas não entenderam à luz das Escrituras o que realmente é ser igreja, o que realmente é ser corpo de Cristo. E por isso olham para a igreja como se fosse algo onde elas buscam ali um conforto, um programa, um entretenimento, algo que elas estão ali só indo de uma forma religiosa, mas não entendem a profundidade do que representa ser a igreja de Cristo. E a igreja nunca foi sinônimo de conforto.
Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento de maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 9 ao 14. Palavras de Jesus Cristo. Então nós chegamos na segunda etapa, onde agora nós vamos falar sobre aquilo que o Felca está fazendo, sobre o trabalho que ele está fazendo, não só apenas com um vídeo da adultização, mas o Felca já está falando de alguns assuntos há muito tempo, sobre assuntos importantes como esse caso da adultização, pedofilia, sobre os problemas e os males da pornografia, também sobre apostas, sobre vícios, e em vários momentos, mesmo do seu jeito, o Felca até comunicar o evangelho. Ele comunica indo em podcasts, muitas vezes nas suas lives e até nos seus vídeos. O trabalho que o Felca está fazendo, mesmo que você não concorde com o método dele, ou com a forma que ele fala, ou com os palavrões que ele solta, mesmo que você não concorde com isso, mesmo que você não concorde 100% com as atitudes do Felca, nós precisamos sim dizer que aquilo que ele está fazendo é um trabalho muito importante, mas que era um trabalho que nós também, como igreja, devia estar fazendo. O Felca, ele saiu da sua bolha, ele saiu do seu conforto. E olha só, o próprio Felca, que tem problemas emocionais relacionados a isso, mas mesmo assim, ele se dispôs a mexer num vespeiro, onde ele sabe que muitos se levantarão contra ele. Ele não tem medo daqueles que são os que dominam as casas de apostas, pessoas poderosas e perigosas, pessoas que dominam o mercado da prostituição e da pedofilia, pessoas que movimentam o mercado pornográfico. O Felca não teve medo de mexer com essas pessoas. Ele saiu do seu conforto. Mas o que nós, como igreja, estamos fazendo? Será que nós estamos saindo do nosso conforto? Como nós lemos em Mateus 24, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como todo testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Mas a grande pergunta é, como nós estamos fazendo para que esse evangelho do reino chegue a todas as pessoas, se muitas vezes nós não estamos conseguindo nem pregar o evangelho para o nosso colega de trabalho que está ao nosso lado todos os dias? Enquanto o Felca está falando sobre esses assuntos, indo e cravando uma luta contra essas coisas, nós como cristãos muitas vezes estamos envolvidos com tais coisas. Muitas vezes somos nós que estamos fazendo as nossas crianças, os nossos filhos, as crianças que estão à nossa volta serem exibidas, serem expostas na internet, e não estamos vendo que isso é um problema. Estamos fazendo os nossos filhos se tornarem adultos antes, deixando eles fazerem o que eles querem. Porque eles querem dirigir com 15 anos, nós vamos lá e damos uma moto e um carro nas mãos dele. Porque eles querem fazer uma tatuagem na adolescência, nós vamos lá e deixamos eles fazer. Porque estamos atropelando todo o processo e deixando as nossas crianças virarem adultos antes do que elas deveriam ser. Não estamos olhando e supervisionando aquilo que elas estão fazendo, deixando elas expostas à internet e os conteúdos na internet, onde existem muitas pessoas com más intenções, como foi dito no vídeo do Felca, muitos pedófilos que estão atrás de crianças para exibirem para várias outras pessoas. O tema de hoje em dia que é muito usado é o tema influencer. O Felca pode ser considerado um influencer. E nós temos vários influencers aí na internet. Mas você sabia que quem devia estar influenciando a sociedade era a igreja? Esse é o papel da igreja. O papel da igreja é ser uma influência na sociedade.
Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. Atos capítulo 2, 46, 47. A igreja primitiva era uma igreja que influenciava, era uma igreja onde as pessoas olhavam e viam Cristo naquela igreja. Era uma igreja que influenciava aquilo que estava na sua volta. Não uma igreja que era influenciada pela sociedade, mas uma igreja que influenciava a sociedade. Mas olha para os nossos dias. Nós estamos formando os nossos lugares de culto, os nossos púlpitos, como chamamos hoje, em, por exemplo, propaganda política. Por quê? Porque não estamos influenciando a sociedade, estamos sendo influenciados por ela, achando que a nossa salvação está num político ou num tipo de política específica, sendo que nós sabemos que a única salvação do mundo é no reino, é em Jesus Cristo. Mas claramente, esse vídeo não é generalizando. Eu não estou aqui atacando a noiva de Cristo, eu não estou aqui atacando a igreja, pelo contrário. Eu estou mostrando qual é o papel da igreja. E os verdadeiros participantes do corpo de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, continua fazendo esse trabalho muito bem. O papel desse vídeo é abrir os olhos para as pessoas que não entenderam o que é essa igreja ainda. E por isso que nós temos aí, na nossa realidade brasileira, várias igrejas, várias falsas noivas. A música da EME com o Evangelho de Fariseus não estava atacando a noiva de Cristo, pelo contrário, ela estava expondo a falsa noiva da nossa realidade. O corpo de Cristo, a verdadeira igreja, a verdadeira noiva aqui ainda é uma minoria. Mesmo que a maioria dos brasileiros são cristãos, mesmo que 50%, 49% são protestantes e o restante católico, mesmo assim, olha para a nossa realidade e se pergunte qual é o tipo de evangelho que nós estamos vivendo. Como eu disse, claro, a verdadeira igreja, a verdadeira noiva está fazendo um trabalho incrível e eu conheço essas pessoas, esses irmãos que fazem esse trabalho incrível. Mas ainda eu acho que é muito pouco para aquilo que nós temos como conteúdo aqui no Brasil, para aquilo que nós temos como pessoas dizendo que são cristãs. Porque muitos estão dizendo sendo cristãos, mas não vivem como tal. E chegamos à etapa final desse vídeo, a estratégia do inimigo nos dias de hoje. E que nós estamos sendo cegados por uma batalha política. Eu venho falando isso aqui nesse canal há algum tempo. A grande estratégia do inimigo nos dias de hoje é oferecer uma identidade, uma família e uma missão. O movimento LGBT vai dizer que você é aquilo que você deseja em identidade. O movimento LGBT vai te dar uma família, várias pessoas que fazem parte desse movimento e vai te dar uma missão. Agora, a partir desse movimento, você tem uma missão em mãos, defender a nossa comunidade. A mesma coisa é o movimento feminista, vai te dar uma identidade. As mulheres são isso e não aquilo que nós ouvimos falar. A mulher deve ser sim superior ao homem, deve sim lutar contra a desigualdade, dando ali uma identidade para essas mulheres. A mulher não precisa casar, a mulher tem que trabalhar, a mulher não pode ser dona de casa, ela deve ser o que ela quer. Identidade, dá uma missão, dá uma família, dando assim várias pessoas que apoiam esse movimento e assim dando uma missão. Agora, a partir desse movimento, você vai defender a sua comunidade com os nossos pensamentos e ideologias feministas. É exatamente assim que o inimigo usa para enganar várias pessoas. Mas ao mesmo tempo ele cega nós que dizemos ser igreja de Cristo. Porque quem devia estar dando identidade, família e missão não eram os movimentos, mas sim a igreja. Porque esse é o papel da igreja. Através da propagação do evangelho, através da pregação do evangelho, nós devíamos estar pregando para as pessoas a sua identidade, a sua família e a sua missão aqui na terra. Mas como
eu disse novamente, vamos olhar para nós mesmos e nos perguntar: o que estamos fazendo sobre isso? O que estamos fazendo sobre os problemas da nossa sociedade? A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago, capítulo 1, versículo 27. O grande erro nosso como cristãos é que muitas vezes nós queremos que as pessoas não se corrompam com o mundo, antes mesmo de cuidar dessas pessoas. Tiago 1,27 está falando: a religião que Deus aceita é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas e de suas dificuldades e não deixar se corromper pelo mundo. Esse é o nosso papel como igreja. Antes mesmo da gente tentar dizer que as pessoas não podem ser corrompidas pelo mundo, precisamos cuidar delas. Os órfãos e as viúvas daquela época eram um problema social. Por isso que você vai ver muito na Bíblia falando sobre órfãos e viúvas. Mas qual que é o problema social da nossa realidade hoje? O inimigo é tão sujo que cegou as pessoas, cegou os cristãos. Porque o inimigo está enganando muitos com o pensamento que pautas sociais é algo da esquerda. Mas não. Os problemas sociais não é pauta de esquerda. Os problemas sociais devem ser responsabilidade da igreja, corpo e noiva de Cristo. Obrigado a você que chegou até aqui. E até a próxima.